Então você ouviu aí o hino que vai estar acompanhando a minha leitura. E a nossa leitura de hoje é a escrita na parede. Nós vamos estar aqui mostrando como Deus é zeloso. A escrita porque Deus escreveu na época, abra sua Bíblia para conferir essa leitura. No livro de Daniel, nós vamos estar mudando o tom da nossa voz, quando nós começarmos a ler. Meu nome é José Evandro Caetano, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é José Evandro Caetano Barbosa, mas o meu nome sempre pode me chamar de Evandro. E essa leitura, ela vai estar definindo de como Deus é zeloso. Quando o homem profana as coisas santas de Deus e acha que Deus não é zeloso, Deus é zeloso. Deus é muito zeloso. Então o que acontece? Vamos ler, vamos chegar ao ponto do objetivo dessa mensagem. Por que essa mensagem? Por que eu vou passar mais uma vez essa mensagem agora por gravações? Por quê? Para relembrar e lembrar o tempo de quando os homens profanavam as coisas santas de Deus e achavam que nada ia acontecer. Eles profanavam as pregações, tem fim de pena, tá errado. Tinha um homem de Deus eu em pesquisei Babilônia. Bastante de como vem. O rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, que era um dos reis mais novos, filho de Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor já tinha morrido e o seu filho assumiu o reino em Babilônia. Então aquele país se achava o soberano, porque Nabucodonosor tinha tomado utensílios puros e santos de Israel. Mas vamos chegar à conclusão que você vai ver o que foi que Deus fez. Eu vou estar aqui fazendo essas leituras para que você possa entender o que foi que Deus fez e para temermos a Deus. Deus não é brincadeira. Lemos então a palavra de Deus, né, escrita na parede. O tema desta mensagem é a escrita na parede por Deus zeloso. Confira a sua Bíblia aí, a sua Bíblia em Daniel capítulo 5, verso 1 em diante, nós vamos ler até o verso 12. E alguns pontos eu vou estar conferindo, né, fazendo algumas explicações para você entender o que foi que aconteceu. Por que Deus naquela época escreve na parede? Deus foi obrigado a escrever na parede na cidade de Babilônia, no palácio real do rei de Babilônia. Por quê? Vamos começar a leitura da palavra de Deus e vamos estar conferindo. E vamos estar vendo onde se refere esses versículos da palavra de Deus em Daniel capítulo 5, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes
as suas mulheres e concubinas. Mas aconteceu algo estranho, eu sempre digo essa palavra quando eles terminaram de profanar as coisas santas de Deus. Aqui diz que, mas aconteceu algo estranho naquele dia. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do cartiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo, então se mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Então você viu aí, no verso 4, quando eles terminaram de profanar das coisas santas de Deus, o que foi que aconteceu? Eu sempre digo isto. E diz assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Mas na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem que escreviam defronte do cartiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo Então se mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram e a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Por que aconteceu isso? Porque eles profanaram e eles não adoraram ao Deus vivo, poderoso, que era o Deus que tinha um profeta em Babilônia. Quem morava em Babilônia era um profeta, o profeta Daniel, desse mesmo livro. Mas eles não acreditaram no Deus de Daniel, eles procuraram adorar outros deuses, porque aqui diz que eles profanaram, trouxeram os utensílios do templo que o rei Nabucodonosor, quando era vivo, tinha tirado do templo de Jerusalém. Tinha trazido para a Babilônia. Então o que foi que aconteceu? Beberam vinho e deram louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Mas na mesma hora aconteceu algo estranho como nunca se houve na terra daquela forma. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do cartiçal na caiadura da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então ele ficou logo entristecido, ficou amarelo, mudou-se o seu semblante. Na nossa versão portuguesa é isso que está dizendo esse versículo 6, diz assim: então mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As suas juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Então ele ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escrita e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então você viu aí, ele viu quando Deus escrevia na parede do palácio real de Babilônia. Então ele entristeceu e ficou amarelo e turbou-se e mandou chamar todos de Babilônia, os astrólogos, os feiticeiros, todos os adivinhadores, os homens sábios de Babilônia. E disse que qualquer que interpretasse aquela escrita, porque era escrita de Deus, ele seria o terceiro dominador de Babilônia. O terceiro governador de Babilônia. Então entraram todos os sábios do rei, mas
não puderam ler a escrita, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há em teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou-se nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente e conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chama-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Então você viu aí o que foi que aconteceu quando o rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, profanou das coisas santas de Deus. Quando ele profanou das coisas santas de Deus, Deus imediatamente escreveu na parede do Palácio Real, na caiadura da parede do Palácio Real. E o rei ficou vendo aquela mão que estava escrevendo, mas não via o restante do corpo que estava escrevendo, porque era a mão de Deus. Então houve ali, ele se perturbou-se e achava que quando ele estava bebendo vinho, ele estava lá se achando os melhores do mundo. Aqui diz no verso 4 do capítulo 5 de Daniel, diz assim: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escrevia defronte do cartiçal na caiadura da parede do Palácio Real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram e os seus joelhos bateram no outro. Ele ficou tão com medo que os joelhos deles bateram no outro de tremor e temor daquela visão e daquela realmente estava acontecendo. Não era uma visão. Era realmente a mão de Deus que estava escrevendo na caiadura do Palácio Real de Babilônia. Então você viu aí o que foi que aconteceu. Quando o rei, filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar, profanou das coisas santas de Deus. Profanou de Deus, dando louvores ao Deus de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. O que foi que aconteceu? E por que Deus escreveu na parede? Qual era a escrita que Deus escreveu? Ninguém interpretou dos homens sábios de Babilônia, dos feiticeiros, dos astrólogos. Ninguém conseguiu interpretar aquela escrita que Deus escreveu na caiadura da parede do Palácio Real de Babilônia, do rei de Babilônia. Então o que foi que aconteceu? A rainha entrou na mesma hora e disse: aqui em Babilônia existe, vou explicar melhor, existe um homem chamado Daniel, que o rei pôs como chefe dos astrólogos, dos feiticeiros, de todos os adivinhadores e porque foi o rei teu pai que constituiu, na época que Nabucodonosor ainda era vivo.
Então você viu aí o que foi que aconteceu. Eles tiveram que mandar chamar um homem de Deus para interpretar, porque todos os adivinhadores vieram e não conseguiram interpretar. Você viu aí quando eu estava lendo que ele disse: então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Mas aí a rainha entrou e disse que tinha um homem ali que tinha o Espírito Santo de Deus, que era, o nome dele era, porquanto se achou-se neste Daniel, no verso 12. O rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e soluções de dúvidas. Chama-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Por que mandaram chamar Daniel? Porque ninguém em Babilônia foi capaz de interpretar a escrita de Deus na parede do Palácio Real de Babilônia, do rei de Babilônia. Então você viu aí, nós achamos que é brincadeira não acreditar nas coisas santas, não acreditar na palavra de Deus, não acreditar nas ordens de Deus, nos mandamentos de Deus. Até um utensílio do templo de Deus é proibido você profanar. Até de você adorar ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra é proibido diante de Deus. Deus só é um Deus zeloso. Ele só quer que a gente adore a Ele em espírito e em verdade. Até quando você for orar, você tem que fechar a porta do teu quarto para que ninguém possa ver as tuas orações a Ele. E nem saber que tu adora a Ele. Somente tu e Deus tem que saber que tu adoras somente a Deus. E você pode dizer, mas o que foi que aconteceu? Daniel conseguiu interpretar? Sim. Daniel interpretou, e no dia da interpretação que Daniel fez, o rei Belsazar certamente morreu no mesmo dia. Porque tinha profanado dos utensílios santos, sagrados, do templo de Deus que tinha sido tirado de Jerusalém, no tempo do rei Nabucodonosor. E ele com as suas mulheres e os seus grandes amigos e concubinas profanaram dos utensílios do templo que tinha sido tirado do templo de Jerusalém, do templo de Deus. Então é até aqui para a nossa meditação, e essa é a leitura da palavra de Deus. Então, quando eu digo para você que não devemos adorar outro Deus a não ser o Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou para pagar um preço por nós, que é o mesmo Deus, é o mesmo Jeová, é Jesus, é o mesmo Deus. O Espírito Santo é Deus, e Deus é o Espírito Santo, e Jesus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, todos é um só Deus. Mas Ele só quer que a gente adore somente a Deus. Então, vou recapitular o que foi que aconteceu. O que foi que Deus fez? Deus imediatamente veio do céu e escreveu na parede. E beberam vinho e deram louvores. Confere na sua Bíblia em Daniel capítulo... Você pode ler a história toda. Eu vou ler somente esses pedaços porque estou fazendo uma gravação para você ouvir a palavra de Deus. Mas em Daniel capítulo 5, verso 4 diz: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Na mesma hora aconteceu. Alguma coisa na mesma hora aconteceu. Quando eles profanaram e adoraram outros deuses, o que foi que aconteceu? Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escrevia defronte do cartiçal na caiadura da parede do Palácio Real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram, e
e a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ele ficou com medo quando viu Deus escrevendo na caiadura da parede do palácio real do rei de Babilônia, que era ele mesmo, o rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor. É até aqui para a nossa meditação. Isso é uma exortação a termos medos e temer a Deus. Não adorar outros deuses. Não vamos deixar de adorar o Deus verdadeiro, que era o Deus de Daniel, o que interpretou a escritura que Deus escreveu na parede do Palácio Real. Nós nunca vimos uma história assim, mas aqui tem essa história no livro de Daniel, capítulo 5, verso 1 até o 12. E você pode ler na sua Bíblia em casa, terminar essa história. E até aqui para a nossa meditação, em nome de Jesus. Meu nome é José Evandro, já me apresentei no começo da gravação, e vamos estar encerrando em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar somente a Deus. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo. Senhor Jeová. O Senhor